Aleluya. Amém. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Aleluia. Sí, esposa de hermana, que una Glória a Deus. parte en esta noche. Aleluya también. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén, iglesia. Aleluia. Feliz. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Gloria a Dios. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Pastora Alice já ateou fogo no altar, ou melhor, o fogo já estava aqui, pastora Miriam. Cadê a pastora Miriam? Já estava aqui quando as irmãs estavam louvando. Antes de nós virmos para cá, o Senhor já estava aqui. Glória ao teu nome. Ele é o maior interessado na igreja. Sabe por quê? Jesus é o maior interesse quem tem pela igreja é Jesus de Nazaré. Porque ele edificou a igreja sobre a rocha que é ele mesmo. Amém. Outra vez diz em Atos 10, 30, Atos 20, 28, diz que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Então ele tem interesse em cuidar do que é dele. E nós somos propriedade peculiar de Deus. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. Marcamos de passar por aqui. Na realidade eu não havia pensado em estar pregando, todavia a mensagem já estava no coração, porém, ao chegar aqui, o pastor Dinarte confirmou: o pastor, se veio assim, é para pregar, né? Se é, amém, glória ao nome do Senhor. Amém, queridos. Pastora Miriam mencionou algo aqui sobre Jó, no período do louvor. Jó passou por uma experiência tremenda. E a Bíblia fala de Jó como um homem íntegro, né? Um homem reto, temente a Deus, um homem com qualidades assim de cristão. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó, depois de passar por toda aquela experiência, ele faz uma declaração de dentro da alma dele. Ele diz que: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, depois da prova, depois da luta, enfermidade, depois das perdas, depois de tanta coisa, Jó entendeu: agora os meus olhos te veem. Você percebe a diferença? Eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. É uma profundidade, né? Outro homem que eu quero mencionar, abre comigo a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 10. O tema que nós vamos falar hoje é sobre vida eterna. Atos, capítulo 10, nós vamos falar, eu quero apresentar uma ilustração de uma pessoa que é o centurião Cornélio. Atos, capítulo 10, vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa leitura rapidamente. El libro de los Hechos, el capítulo 10. Y ahí vamos a empezar por el versículo 1 hasta el 4. ¿Qué tal está el español? Muy bien. La hermana está haciendo la traducción, ¿eh? Gloria a Dios. El Señor me ha concedido ese privilegio de hablar un poquito de español. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Atos capítulo 10, do verso 1, eu vou ler primeiro do verso 1 ao 4. Depois mais dois versos, 6, o 5 e o 6. Preste atenção comigo. Esta é a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o verbo e o verbo é Jesus. Por isso que nós reverenciamos ao ler essa palavra. Assim diz o Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Pode sentar. Paramos aqui.
Espírito Santo, Consolador, amado da nossa alma, nós te adoramos e nós precisamos de você. Eu sou dependente de você. Eu preciso de você. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Eu abro meu coração para ti e me disponho a fazer este trabalho para a tua casa, para a tua causa, para o teu reino, na dependência total da revelação da palavra. Dá-me a palavra rema, aquela que muda e transforma a nossa vida de dentro para fora. Aleluia. Importa, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça e que a tua glória resplandeça neste lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, por que falar de Jó? Eu aproveitei, né? A pastora Miriam deixou essa palavra aqui durante o louvor. A senhora falou alguma coisa de Jó, daquela experiência linda que ele passou, ele conhecia de ouvir falar, e chegou o momento que ele declara: hoje os meus olhos te veem. Por quê? Porque nós vamos falar de conhecimento nessa noite. A mensagem dessa noite é sobre conhecimento. Mas o Senhor me colocou essa passagem de Cornélio. Cornélio, este homem que a Bíblia diz que ele tem algumas qualidades tremendas, que bom seria se todos nós, membros da igreja do Senhor, tivéssemos essas qualidades, amados. Eu digo falando por mim, eu coloco o meu indicador no meu nariz. Eu não vim aqui apontar o meu indicador para você, não. Eu quero colocá-lo no meu nariz. Que bom se todos nós tivéssemos esses atributos, como a Bíblia diz. Cornélio, ele era piedoso. Sabe o que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa, caridosa, uma pessoa que tem sentimento de íntima compaixão pelo próximo. Uma pessoa que preocupa como você está indo. Uma pessoa que às vezes vê o outro com necessidade e quer socorrer. Ele era piedoso e temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Cornélio era um homem temente a Deus. Ele tinha o temor de Deus na vida dele. E outra coisa, toda a sua casa estava de acordo com Cornélio, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que ele tinha assim, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Sabe o que é uma oração de contínuo? Não é aquela oração assim que a gente faz de manhã quando acorda, né? Senhor, obrigado que eu dormi bem, que eu acordei com saúde, estou vivo, amém, amém. E vai embora. Na hora que para comer, Senhor, obrigado por ter me dado o pão de cada dia. E vai embora. Na hora de dormir, Senhor, obrigado que terminou o dia, eu vou dormir, amém. Amém. Eu estou parafraseando, né? A oração de contínuo. Há poucos dias eu compartilhava com minha mãe, estava dizendo para o pastor Dinardo que eu tinha o privilégio de ser o pastor da minha mãe, numa das mensagens pregando ao ar livre, na cidade onde meus pais moravam. Na hora do apelo, eu vi muitas mãos para cima, aceitando. Aninha, foi na época da livraria, eu ia muito para o Brasil fazer as campanhas lá, né? Aninha, nós trabalhávamos juntos. E entre aquelas mãos assim, eu reconheci a mão da minha mãe. Minha mãe, ela era católica, apostólica, romana, praticante do Sagrado Coração de Jesus, não sei, era membro ativa, mas ela estendeu a mão e veio à frente e falou: meu filho, eu quero esse Jesus que você tem. E eu estava compartilhando com a mamãe há poucos dias, eu falei: mamãe, sabe o que é orar de contínuo? E ela estava passando por um problema de enfermidade. Orar de contínuo é assim, mamãe, a senhora vai orar 6 horas da manhã. Quando o médico dá uma receita, não é de 4 em 4 horas, 8 em 8, 12 em 12, depende do medicamento. Então a receita que eu vou dar para a senhora é assim, é de 3 em 3. 6 da manhã a senhora ora, 9 a senhora ora, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, até na hora de dormir. Isso é orar contínuo, amados. Cornélio, a Bíblia diz que ele orava de contínuo a Deus. O anjo aparece a Cornélio. O anjo aparece para ele. Amados, quantos de nós aqui que já vimos uma visão de anjo? Não precisa me responder, não. A gente pensa só e responde para a gente mesmo. Há quantos anos estamos servindo ao Senhor? Quantas vezes um anjo já apareceu com uma mensagem para mim?
O anjo apareceu para Cornélio. E o anjo disse para ele, veja só, no versículo 3, este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele. E disse, Cornélio. Cornélio, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. As orações de Cornélio eram ouvidas lá no trono da glória. A Bíblia Sagrada diz que sim, eu creio piamente na Bíblia Sagrada. Quantos de nós nos sentimos frustrados às vezes porque as nossas orações nós pensamos que não foram ouvidas? Oramos às vezes com uma certa intensidade, mas nós não vemos uma resposta de pronto e nós chegamos a pensar, não foram ouvidas as minhas orações, Deus esqueceu de mim. Já pensamos às vezes assim? Amados, Cornélio, temente, piedoso, toda a sua casa servindo a Deus, orava de contínuo, e a visão de Deus aparece para ele através do anjo, e o anjo confirmou para ele, as tuas orações chegaram na memória de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? O anjo deu um recado para Cornélio. Agora veja comigo o versículo 5 e o 6. Faz favor, olha na tua Bíblia, Atos capítulo 10, o verso 5 e 6. Agora, pois, o anjo disse a Cornélio as seguintes palavras: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aqui que eu vou entrar na mensagem agora. Nós às vezes somos como Cornélio, tementes, piedosos, oramos de contínuo, nossa oração chega à memória de Deus, são respondidas. Quisera eu que todos os membros das nossas igrejas fossem assim. E muitos de nós somos assim. E quando chegamos aí, nós pensamos, não preciso mais. Já sei o suficiente. As minhas orações são ouvidas. A visão de Deus apareceu para mim, o anjo. O meu nível de espiritualidade está bom. Eu já cheguei onde eu queria chegar, já galguei aqui um degrau a mais, eu já vi o anjo, e ele confirmou que as minhas orações chegam lá. Está bem, e muitos de nós paramos aí. Está bem? Não, não está bem não. Por isso que Deus mandou o anjo. Cornélio, eu gosto de você, te amo, ouço as suas orações, te respondo, você me agrada, você é temente, você ora de contínuo, você é um homem cristão, você é um exemplo, porém eu quero que você manda buscar o Pedro, e ele vai te dizer o que deves fazer. Sabe quem são os Pedros hoje? Os pregadores, as pregadoras, os pastores, as pastoras, os missionários. Quantas vezes eu estou precisando que Pedro chega para mim e faz como Natan fez com Davi. Davi, esse homem é você. Quantas vezes eu estou precisando que o Pedro chega para mim e diz, pastor Valdir, não é assim, está errado. Quantas vezes nós precisamos que o Pedro chega para trazer a palavra. Todavia nós já somos tementes, piedosos, oramos de contínuo, nossa oração chega lá na memória de Deus e ele responde, manda o anjo. Mas falta alguma coisa. E essa coisa que falta, quem sabe é Pedro quem vai falar com você. Quem sabe o Pedro é um colega de trabalho. Quem sabe o Pedro é aquela pessoa que vai no metrô de manhã com a gente. Quem sabe o Pedro é um irmão da fé, ou um irmão mesmo de sangue, ou um vizinho. Ou quem sabe o Pedro é aquele que está lá no metrô entregando folhetos. Ou quem sabe o Pedro é até a nossa esposa. Não é, pastora Alice? Quem sabe o Pedro é aquela pessoa que nós menos esperamos.
e aquela pessoa que fala o que nós não queremos ouvir. Há coisas que nós não queremos ouvir, amados. Melhor seria que Pedro falasse com o outro, né, pastor? Pedro, você está com o endereço errado. Eu já sei, eu estou bem, eu já sou temente, eu oro de contínuo, minhas orações são ouvidas, o anjo apareceu para mim, eu estou bem. Não está não. O anjo falou, manda buscar Pedro, Simão Pedro. E olha, dá endereço específico. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Não vai confundir, tá? É o Simão que o sobrenome dele é Pedro. Esse aí. E tem um detalhe. Esse está na casa de um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Bem, a questão geográfica ficou dentro do GPS. Para não errar o endereço e não trazer um Pedro equivocado, não. Trazer o Pedro certinho. Aquele que tem a palavra revelada. Aquele que vai chegar e colocar o dedo no nosso nariz. E nós vamos fazer como Davi. Baixar a cabeça e entender que realmente eu preciso ouvir essa palavra. Eu cheguei em casa ontem falando com a pastora Maria Alice sobre isso. Maria Alice, o Espírito Santo me exortou o dia todo. A minha sexta-feira foi assim, o Espírito Santo me exortando, me falando, tratando comigo, me estimulando, incentivando, me revelando a palavra. Amados, nós precisamos de fazer como Jó, tá? Abrir mão do conhecimento de ouvir falar. Cornélio é outro que ouvia falar e já tinha um conhecimento bom, todavia faltava ainda um complemento. Falta um complemento na minha vida e falta um complemento na sua vida. Às vezes nós não admitimos, ou não queremos admitir, ou não aceitamos, mas falta, queridos. A palavra de Deus diz que o Senhor começou em nós uma boa obra, e Ele é poderoso para nos capacitar até que dia? Até segunda? Ou até mês que vem? Não, é até a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo. É nesse dia que nós vamos ser transformados de carne corruptível para uma carne incorruptível. Nós vamos sair do material para o espiritual. Nós vamos ser tal qual Ele é. Então aí a obra está consumada. Que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens e vamos reinar com Ele eternamente. Essa é a obra que Deus começou na minha vida e na sua. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos capacitar. Isso quer dizer, Ele não desiste. Pastor Valdir, eu não desisto de você. Não adianta, vem tempestade, vem terremoto, vem chuva, vem o que vem, amados. Não importa. Se Deus tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança com você. Aleluia. Você pode estar como Lázaro no quarto dia, em decomposição, cheirando mal. Ele chega na boca do túmulo. Todo mundo diz, acabou, Lázaro acabou. A irmã dele dizia, cheira mal, Senhor, não mexe, deixa aí. Ele chega na porta do túmulo e fala assim, Lázaro, o teu Criador, Jesus de Nazaré, te chama, vem. Jesus nem sequer preocupou se o homem estava morto, se estava cheirando mal. Isso não é problema, amados. Isso é problema para a ciência e para nós. Para Deus não. E Lázaro sai. Aleluia. Glória a Deus. Amados, Cornélio seria uma família tremenda para membrar na nossa igreja hoje. Porém, precisava um pouquinho mais. Vou chegar agora o que é que falta. É o que faltava talvez no jovem rico. Vocês lembram dessa passagem, dessa parábola do jovem rico? Eu fiz questão de anotar aqui que ela está registrada em Marcos, em Mateus e em Lucas. Não é um assunto isolado, separado, não. Os três evangelhos faz o registro da passagem do jovem rico. Abre primeiro em Mateus 19:16, por favor. Uma pessoa para fazer acompanhar. Mateus 19:16. Eu já estou indo. Pastora Miriam, até que hora nós podemos pregar? São 8h40. Meia-noite, amém. Glória a Deus. Amanhã é domingo, aleluia.
Mateus 19:16. Você pode estar pensando, o pastor Valdir está perdido na mensagem? Não. Porque o Senhor acrescentou Cornélio na palavra. Quando ele estava ali sentado, ele falou, menciona Cornélio. Tem gente aqui neste templo, neste plenário, que precisa entender por que Deus manda chamar Pedro para falar com Cornélio, o que ele devia fazer. Mateus 19:16. A palavra diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Pergunta interessante essa, né? Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Agora um pouquinho à frente, Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus, Marcos, agora você abre em Lucas 18:18. Por que eu estou te apresentando 3 evangelhos? É a questão sinótica dos evangelhos. Cada um narra, talvez, usa uma palavra diferente da outra, porém todos estão dentro do mesmo contexto. Não se pode tirar do contexto um texto, porque um texto fora de contexto cria um grande pretexto. Então está tudo dentro de uma mesma ordem. Lucas 18:18 diz assim, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Amados, o que é a vida eterna? Agora é para a igreja a palavra. O que é a vida eterna? Afinal de contas, o que é a vida eterna? Por que a vida eterna? Porque este jovem, que nós apresentamos 3 evangelhos falando do mesmo assunto, porque ele foi até Jesus com essa pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Era uma inquietude dentro daquele jovem, era algo que ele sabia, que ou mais hoje ou mais amanhã é necessário. A vida eterna. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele era rico, ele possuía muitas terras, ele tinha talvez gado, ele tinha plantações à vontade, ele era de uma abastância tremenda, ele era de uma família social excelente, ele tinha um conceito religioso tremendo, ele disse para Jesus, eu conheço os mandamentos desde a minha infância, ele sabia de tudo, ele era tão religioso quanto Cornélio. No conceito dele, ele se autoanalisando, ele se via um jovem perfeito. Eu tenho tudo, sou rico, tenho tudo que eu quero, mas no fundo da alma, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele pensava, onde eu vou passar a minha eternidade? Essas terras vão ficar aqui, esse gado vai ficar aqui, tudo que eu possuo, material, vai ficar aqui. Onde vai ser a minha vida eterna? Esse assunto é um assunto assim um pouco... Muitas pessoas não se preocupam, e mesmo nós cristãos não preocupamos às vezes. Há muitos de nós que não preocupamos. E há outras práticas de fé que pensam que a vida eterna é depois que morre. Depois que eu morrer, eu vou passar por um purgatório, ou por isso, ou por aquilo, até chegar. Já o kardecista pensa que morre e reencarna, morre e reencarna, morre e reencarna, até chegar. Não! Equívocos, estão equivocados. A vida eterna, sabe quando ela tem que ser vivida? Eu vou lhe falar exatamente quando ela tem que ser vivida. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim, no passado, há tempo atrás, Deus falava através dos profetas. Deus falou ao povo através dos profetas.
E o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: e nestes últimos dias, ele nos fala através do Filho. Amados, a igreja primitiva esperava a entrada para a vida eterna a partir do momento em que eles viram Jesus subindo. A Bíblia diz que eles estavam ali ao redor, olhando, e Jesus foi tomado. Jesus começou a flutuar. E Jesus começou a flutuar no ar. E eles vendo Jesus flutuando, e eles olhando para cima. E Jesus foi subindo, e alcançou uma altitude que os olhos não viam mais. E daí a pouquinho eles não viram mais Jesus. E eles ficaram olhando, assim, talvez sem entender, talvez sem saber o que fazer agora. Aparece o anjo e pergunta para eles: varões galileus, por que estão assim espantados, olhando para cima desse jeito? Aquieta! Esse Jesus que vocês viram subir assim, assim vocês vão vê-lo descer, segundo a vinda de Jesus. Por isso é que eu preciso da vida eterna. E a vida eterna é para ser vivida hoje. Hoje. A igreja tem que viver hoje para ser arrebatada hoje. Essa pode ser a última mensagem que eu prego. Pode ser a última vez que eu subo aqui nesse púlpito. Porque o arrebatamento pode acontecer daqui a 30 segundos. Ninguém sabia que tinha uma aeronave voando em direção a uma das torres. Ninguém sabia. Se soubessem, não teriam subido nos elevadores. Se soubessem, não saíam das suas casas a trabalhar naquele dia, naquele local. Daí a pouquinho uma aeronave se choca. Pá! Atemorizados, mas o outro prédio, talvez ainda a pessoa subia ou descia, eu não sei. Daí a pouquinho a segunda aeronave choca o segundo prédio. Quem sabia disso? FBI sabia? Não. A CIA sabia? Não. Deus sabia? Sabia? Porque no Salmo 139 ele diz que todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Nós éramos substâncias informes, nós não tínhamos, ainda não éramos formados, nós não existíamos ainda. E a Bíblia registra que ele, antes de eu existir, ele já escreveu e anotou no livro dele todos os meus dias. Foi surpresa para Deus a queda das torres? Foi não. Deus sabia que naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, Deus sabia quantas pessoas estariam na primeira aeronave, na segunda aeronave, quem estava pilotando, Deus sabia tudo. Aconteceu. Eu estou usando essa ilustração porque a volta de Jesus, nós não sabemos a hora. Há pessoas que falam, como uma emissora de rádio anunciou um tempo atrás, já pela terceira vez, o presidente dessa emissora anunciou, né, que Jesus ia voltar, a última vez agora ia voltar não sei quando aí. Algumas pessoas perguntavam, ligavam na minha casa: pastor, mas isso foi, amados, já é a terceira vez que esse homem faz essa previsão e ele está sempre errado, e ele vai continuar errado, ninguém sabe. Jesus, na sua humildade, ele disse: nem eu sei, somente o Pai sabe o dia da volta de Jesus. Por isso esse jovem tinha uma inquietude dentro dele: o que eu faço para ter vida eterna? O que eu preciso para ter vida eterna? Se eu subir as escadarias de um templo de joelho, até sangrar meus joelhos, eu consigo a vida eterna? Não. E se eu vender tudo que eu tenho e ofertar na igreja, eu consigo a vida eterna? Não. Mas se eu não faltar nenhum culto, e orar, e etc., e louvar, e dizimar, e tudo, consigo a vida eterna? Ainda vou te dizer que não. Cornélio era temente, mas ele ainda não tinha a convicção da vida eterna. Pedro tinha que chegar e falar para ele algumas palavras. Jó era temente, fiel, desviava do mal. Todavia, faltava uma experiência. Ele tinha que sair daquele nível de conhecer, de ouvir falar, e viver uma experiência. Tinha que conhecer de perto, amados. Eu vou fechar essa mensagem exatamente como o Senhor me encaminha para fechar. Em João 17, no versículo, João capítulo 17,
Olha para você ver aí, João 17. Aleluia. Vamos ver o que diz aí, João 17. Verso 3. João 17, versículo 3. Eu repito várias vezes que é interessante que todos nós encontremos, e é bom que cada um leia na sua Bíblia, na sua tradução, na sua versão, como está escrito, para que nós tenhamos paz, porque está escrito. É a palavra. No versículo 2 diz assim, João 17, no verso 2, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E no versículo 3 está a receita exata da vida eterna. Diz assim a palavra: e a vida eterna é esta. Tem 2 pontos. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? O que aquele jovem estava procurando com Jesus, quando ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna é essa que Jesus disse aqui na palavra: conhecer a Deus por único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz em Números que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo ele prometido, ele cumpre. E ele nos prometeu a vida eterna. Então o que ele quer? Ele quer exatamente que conheçamos a Deus. Amados, vir à igreja é muito bom. Como foi dito já aqui, o salmista disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é o melhor lugar de estar. Ser membro de uma igreja é o maior privilégio que nós temos. Sabe por quê? É o único organismo vivo aqui na terra, é a igreja. A igreja tem poderes nas regiões celestiais. A igreja quebra barreiras. A igreja determina o destino de uma nação. A igreja é o farol de Deus na terra. A igreja é o referencial de Deus aqui na terra. Ela é de Jesus. Ele comprou, edificou e comprou com o seu sangue. Ser membro de uma igreja é um dos maiores privilégios que nós temos. Porém, para ter a vida eterna, é conhecer o Deus da igreja. Certa época, numa campanha, eu pregava, eu perguntei, isso foi lá no Brasil, eu perguntei: quantos aqui conhecem o presidente da América do Norte? Na época era o George Bush. E falei: muitas pessoas conhecem. Inclusive eu, pastor Valdir, conheço. Se colocarem ali 10 fotos e me perguntar quem é o presidente, eu sei dizer: é aquele ali, porque eu o conheço. Eu conheço a foto dele, o rosto dele, a fisionomia. Onde eu vejo, eu sei, este é o George Bush, presidente da América do Norte. Mas se você for lá na Casa Branca e disser assim: senhor presidente, o senhor conhece o pastor Valdir, que está em campanha lá no Brasil? Não. O senhor nunca ouviu falar dele, presidente? Não. Mas ele mora aqui na América há mais de 10 anos. Não. Ele é cidadão americano. Deus amém, não conheço. Ele não me conhece até o dia de hoje, mas eu conheço ele. Muitos de nós vivemos assim, amados. Conhecemos Deus, sabemos onde Ele está, no trono da glória. Sabemos que Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Sabemos que Ele faz o que Ele bem quer. Nada é impossível para Deus. Tudo isso nós sabemos. E às vezes não somos conhecidos. Às vezes a nossa oração chega lá. O anjo vem até nós e ainda não somos conhecidos. Porque para ser conhecido tem que entrar por uma porta. E Jesus de Nazaré disse: eu sou a porta. Tem que entrar por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem que entrar por Ele. Qual o caminho que leva a Deus? Jesus de Nazaré. Qual é a verdade que nós vivemos? É Jesus de Nazaré. Onde está a vida, a essência da vida? Em Jesus de Nazaré. Conhecer a Deus. Eu tenho uma outra ilustração que me chamou a atenção.
estava pregando numa igreja, isso foi aqui exatamente em Nova York, e assim do lado ficava o berçário, e havia lá umas 8 crianças de 1 ano para baixo, né, que coloca ali no berçário, então ali alguém cuidando, e as mães sentadas participando do culto, e uma criança começou a chorar. Eu percebi que aquela criança começou a chorar, não que estivesse incomodando, mas aquele choro chamava a atenção, porque tinha uma criança chorando, e as mães estavam sentadas. Daí a pouco, levantou uma jovem senhora, e foi lá dentro, e o choro parou, e ela pegou a criancinha, e voltou, e sentou lá na última cadeira. Na hora, o Espírito Santo me falou, todos choram do mesmo jeito, choro de criança é igual, amados, choro é mundial, todo mundo chora do mesmo jeito, ninguém chora em espanhol, outro chora em inglês, outro em francês, não, choro é choro. Aquela criança chorava, aquela mãe identificou por conhecer aquela criança, porque foi gerada no ventre dela. Ela foi lá e pegou aquela criança, e a criança foi confortada e consolada. É assim que eu e você temos que ser conhecidos de Deus, não somente conhecer a Ele, mas quando, como já foi dito aqui, parece que a pastora Alice também falou, quando nós chorarmos aqui na terra, dobrar os nossos joelhos e chorarmos, Deus vai ouvir e vai dizer assim, a pastora Lília está chorando, vai lá, anjo, agora. O pastor Dinarte está chorando, vai lá. A Lucelena está chorando, vai lá, né? Aleluia, né, Lucelena? Ser conhecido de Deus é assim, amados. Quando chegar um e-mail nosso lá, ele abre sem medo, ele sabe que não é espasmo, como fala isso aí, né? Não é vírus. Eu conheço, é do pastor Valdir, pode abrir. Ele dá ordem para o anjo, abre que é meu servo precisando de alguma coisa. Aleluia, conhecer a Deus é isso, amados. É você abrir a boca aqui e Deus lá na hora. Tem uma voz aqui que eu conheço. Eu conheço a voz das minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Jesus fez essa declaração. Tem alguém orando, tem alguém de madrugada de joelho. Alguma coisa vamos fazer. É o fulano, é o irmão. Deus nos conhece. Não somente nós o conhecemos. Essa é a vida eterna que Jesus disse, e conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Eu quero que você saia daqui nesta noite com esta convicção selada no seu coração. De mim você pode esquecer, mas não esqueça dessa palavra. Conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe por que a Bíblia diz no último versículo, Evangelho de Mateus, capítulo 28, último versículo, Jesus fez uma declaração: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que Jesus está conosco todos os dias? É para Ele nos manter no conhecimento com Ele. Ele quer, como era no início, Deus andava com Adão no Éden. Havia um conhecimento. Adão já percebia, ouvia de longe, ele sabia, Deus está chegando no Éden. Ao entardecer, Deus descia no Éden para andar, para falar com Adão, caminhar com Adão. Adão já percebia, na sua percepção ou discernimento, ele já sabia, meu Criador está chegando. Ele estava ali preparado, andavam, caminhavam, conversavam. É isso. Eu falava isso com minha mãe há poucos dias. Mamãe, Jesus está com a senhora todos os dias. Está comigo, está com você. Sabe o problema? É que nós esquecemos que conhecemos Jesus. O problema bate na nossa porta, nós corremos para os consultórios dos médicos, outros correm para os gabinetes de psiquiatras, psicólogos, outros correm para profetas espalhados por aí, ligam, buscam solução de todos os jeitos, até o momento que desistem. Aí vem para a igreja, aí pede para Jesus. Mas Ele está comigo todos os dias, então eu tenho que pedir para Ele primeiro. Quando o problema bater na porta, Jesus, tem um problema batendo na porta aqui. Antes de abrir, eu já quero chamar o senhor. Vamos lá. O que é isso? Vamos ver. Aí doença, o senhor deu autoridade para mandar ele embora. Então doença, em nome de Jesus, vai embora. Aí é o diabo, armando cilada. Satanás, o senhor me deu autoridade contra você. Eu te expulso em nome de Jesus, vai embora.
O que for, amados, Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E Ele está conosco todos os dias. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe a consequência de não conhecer a Deus? Está em Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, está a grande consequência de não conhecer a Deus. Está com Deus, pertence a Deus, é membro da igreja de Deus, prega a palavra de Deus, louva para Deus, é missionário de Deus e às vezes não conhece a Deus. Oséias 4, 6, a palavra diz assim, ó. É interessante que Deus começa dando a identidade de quem Ele está falando. Deus não está falando de uma pessoa alheia, desconhecida, não. Olha no texto da sua Bíblia, a palavra diz assim: o meu povo. Deus está se referindo a um povo que pertence a Ele, um povo comprado, redimido, que somos nós. Hoje somos nós. Naqueles dias era Israel. O meu povo foi destruído. É um lamento. Deus está dizendo para o profeta Oséias: Oséias, olha, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Interessante. Falta de conhecimento causa destruição. Em todas as áreas, né? Falta de conhecimento falta de conhecimento provoca destruição. Deus fala ao profeta Oséias a seguinte palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas por que é que faltou conhecimento a este povo? Aí tem um ponto e uma vírgula e o assunto continua. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Palavra dura essa que Deus fala através de Oséias, né? Consequência da falta de conhecimento. Consequência da humildade de abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, entra aqui, eu quero te conhecer. Quero mais. Amados, me encanta quando eu penso em Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. O que é que tem diferente em Noé que não tem em nós? O que é que ele tinha mais? Nada. Nós temos mais do que ele, que nós temos a aliança da graça hoje. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele era reto, ele era justo. O que está faltando em nós? Tem alguma coisa errada. E não é nada no mundo espiritual, nem com Deus, nem com a palavra. É aqui. O erro está aqui, ó. Trata com ele, pastor Valdir. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se Noé andava com Deus, eu também posso andar. Se Enoque andou com Deus antes de Noé, 365 anos, chegou ao ponto que Deus tomou Enoque para ele. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para ele. Levou embora, arrebatou Enoque, foi embora. Deus é um Deus apaixonado, amados. Ele é apaixonado por você, por mim, pela igreja. A razão maior que levou Jesus naquela cruz é a igreja. Fui eu, foi você. Nós éramos inimigos, apartados, separados dele. Ele olhou assim: eu amo esse povo, eu sou apaixonado por esse povo. Eu vou gerar meu filho para morrer por esse povo, que assim eu posso trazer esse povo para mim. Este é o conhecimento que falta às vezes em nós. Como eu falei aqui há uns dias atrás, Filipe pregou a Cristo. Quem é o Cristo que Filipe pregou? É este que nós estamos pregando hoje. É este que diz na sua palavra: a vida eterna é essa, que conheça a Deus como único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Porque se nós alcançarmos este conhecimento, este versículo que nós lemos de Oséias 4:6, não vai nos afetar, porque nós não rejeitamos o conhecimento. Nós queremos o conhecimento. Então Ele não vai tirar de nós o sacerdócio e nem vai esquecer dos nossos filhos. E para terminar, Mateus 22, 29, aqui eu termino mesmo, tá? Os pregadores, evangelistas nunca terminam.
Fala, vou terminar, prega mais meia hora. Vou terminar, prega mais meia hora. Mas com esse eu termino. Mateus 22, 29. Vamos colocar de pé, por favor. Mateus 22, 29. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus Santo e Todo-Poderoso. Aí sim, de pé, abre a tua Bíblia. Em Mateus 22, versículo 29. Olha o que diz essa palavra. Mais uma vez, fechando aí com a questão daquele jovem. Que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna é essa, que me conheçam a mim, Jesus de Nazaré, que morri por você, dei meu sangue por ti, te redimi, te comprei, te amei. Mateus 22, 29, a palavra diz assim, né? O que diz aí? Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Falta de conhecimento total. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Curva sua cabeça comigo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Pai, nós queremos ser aqueles adoradores que o Senhor está procurando. Aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser vasos para a honra, Pai. Pai, nós queremos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas, segundo a Tua graça. Pai, nós queremos Te conhecer, como Jó. Jó foi provado e desenvolveu entre ele e o Senhor uma intimidade tal que ele chega a dizer: hoje os meus olhos Te veem. Pai, nós queremos Te conhecer assim, como Cornélio, aquele homem temente, que o anjo aparece para ele e diz: manda chamar Pedro, e Pedro vai lhe dizer o que tens que fazer. É isso que nós queremos, Pai. A igreja, eu, pastor Valdir, minha casa, todos nós queremos Te conhecer mais, Pai. Queremos mais de Ti, Pai. Nessa noite, Senhor, olha para a Tua igreja. É o farol que o Senhor tem aqui em Nova York. Esta igreja. Aqui estão os santos. Aqui está a testemunha fiel. Aqui está, Senhor, onde as pessoas podem vir para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, para que Te conheçam mais, Pai. Pai, eu Te peço um fortalecimento especial sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas, todos nós aqui carecemos. Eu Te peço de uma forma especial, pelo pastor Dinarte, a pastora Miriam, pelo outro pastor que está conosco aqui. Pai, por todos os pastores e todos os membros desta casa, Pai. Um revestimento especial. Abre o nosso coração, Pai. Revela-nos a Tua pessoa mais e mais. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra. A palavra revelada é que faz a diferença na nossa vida. Pai, aqui existe um Deus grande, homens e mulheres pequenos, grandes na fé, porém pequenos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus onipotente. Aqui há pessoas que todos queremos que o Senhor cresça na nossa vida, Pai, no nosso dia a dia, na nossa mensagem, aquela em que não abrimos a boca, só passamos e a mensagem fica pregada. Ao nos ver, nos metrôs, nos ônibus, nas ruas, a mensagem seja pregada, sem que necessitamos abrir a nossa boca. Quando alguém nos ver, possa dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nós somos as testemunhas, e para isso nós precisamos revestimento, Pai. Eu Te peço nessa noite, como a Tua palavra diz, que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Unge, Pai, a cada um de nós, nessa noite, com Espírito Santo e com virtude, para que nós possamos fazer o que Jesus fez. Ele andou por todo lado fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. A Tua igreja
tem a missão de curar os oprimidos do diabo. E para isso nós precisamos deste revestimento, desta unção e desta virtude. E eu te peço nessa noite, Pai, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas coloca a tua mão assim, tua mão direita em cima do teu coração. Ora comigo dizendo assim essas palavras. Diz assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu quero mais de Ti. eu quero mais de Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso de Ti. eu preciso de Ti. Dá-me sabedoria divina. Dai-me sabedoria divina. Renova minha mente. Renova a minha mente. Cria dentro de mim um coração puro. Cria dentro de mim um coração puro. E dá-me um espírito obediente. E dá-me um espírito obediente. É o que eu te peço, papai. É o que te peço, papai. Em nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Perdona, yo no quiso hablar, bueno.